de conseguir aparecer aqui. Fazia um tempo, né? Pois é, o YouTube deu algum problema que não estava mais entregando os vídeos. E aí eu não conseguia parar para entrar ao vivo aqui. E eu recebendo os comentários, as mensagens, né? Falando, nossa, você não apareceu mais. Eu não sei o que aconteceu, eu mandei até mensagem pro YouTube pra gente saber o que estava acontecendo, né? Mas eu entrava ao vivo e as pessoas não estavam sendo avisadas. Enfim, não sei como é que tá isso. Eu tô aqui entrando ao vivo e espero que você veja aí o meu olá em algum momento aí do seu dia, seja de manhã, à tarde, aqui no Oriente, no Ocidente. O pessoal de Portugal, que tem prestigiado bastante o canal, obrigada. O pessoal do Brasil, pessoal da Portugal, Espanha, aqui do Japão também, da Coreia. Obrigada aí pela audiência de vocês, né? E vamos ver se a gente consegue resolver essa questão, porque eu entro ao vivo e eu não consigo mais conversar com vocês porque não está sendo avisado, né, que eu estou entrando ao vivo. Mas eu espero que vocês estejam bem. Tô fazendo algumas modificações no canal, né? Então você deve ter percebido que a quantidade de vídeos diminuiu, mas o tempo de vídeo ele vai aumentar e eu vou voltar a fazer capas também. Uma outra estratégia, até mesmo porque eu tô com muitas atividades fora do canal. Então eu tava ficando muito sobrecarregada. E aí eu olhei com mais carinho aí a minha rotina, eu falei, não, preciso mudar minha estratégia, como eu existo, né, como a gente conversa aqui no canal. E também a minha vida fora, porque é estudo, aprendizado de uma nova língua, novos costumes, realmente é maravilhoso, né? É um processo de humildade, eu já falei aqui, né? Mas exige também um tempo, exige dedicação, né? E que bom que eu estou passando por isso. Não me sinto mal, não. Me sinto, pelo contrário, feliz e não vejo a hora de estar falando aí esse idioma e praticando essa escrita aqui do Japão. Eu espero que você me veja aí, me mande um oi, se inscreva no canal, coloque nos comentários ou no chat mesmo, que eu deixo o chat aberto. Em qualquer momento que você vê esse vídeo, pode falar, Cláudia, olha, estou passando para dar um oi. Eu vou ficar imensamente feliz porque eu não sei o que está acontecendo. Antigamente eu abria o ao vivo e eu conversava, né, com várias pessoas em várias partes do mundo. Não sei se mudou alguma coisa, enfim. Mas quando você vê esse vídeo, me dá um oi, né? Para falar assim, Cláudia, ó, não fui avisado, mas estou vendo. E aí eu vou ter, como eu mudei a minha rotina, eu também vou ver se eu consigo tá mais regular aqui no nosso bate-papo ao vivo. De qualquer forma, quinta-feira, no horário aqui do Japão, eu vou estar participando de um podcast sobre a qualidade da informação em momentos de crise, né? Eu também sou jornalista, além de falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, ter os livros, né, sobre experiências e as minhas vivências espirituais, eu também sou jornalista e atuo na defesa, né, dos direitos humanos e também na defesa de uma informação de qualidade. Então já viu que são bastante atividades aí. Então, como eu estava me sentindo um pouco sobrecarregada, e não é o objetivo da vida da gente, né? A gente também ficar sobrecarregado de um tanto que a gente não dê conta. Então, eu parei, né? Olhei com carinho ali a minha rotina, mudei a minha estratégia e tô aqui, tá batendo um pouco de sol. Deixa eu mudar aqui, peraí, a posição. É porque eu fiz a caminhada, consegui caminhar aqui depois de um tempão de chuva, acho que foram uns 3 dias de chuva aqui. Aí depois de uns 3 dias eu consegui, fez um solzinho. Deixa eu ver aqui que se melhorou. Melhorou aí? Bom, espero que tenha melhorado, gente. Mas, por favor, me deem um oi, eu estou me sentindo sozinha, porque eu abri o ao vivo e conversava com vocês, né, pelo chat, enfim, pelos comentários. E está acontecendo alguma nova, alguma nova questão aí que não está sendo entregue. Uma pena. Mas eu espero, desculpe, mas eu espero que mesmo assim, em algum momento, quando você
estiver conversando comigo aqui, você me dê um oi aí. E eu prometo que eu vou voltar a estar mais vezes aqui ao vivo. Como eu estava falando para vocês, eu atuo na defesa da informação de qualidade, né? Porque essa questão do Rio Grande do Sul é uma questão grave, claro, é uma questão que a gente sabe que envolve sofrimento, emoção, ser humano, tudo é muito delicado, famílias, animais, enfim. Mas a gente também tem que ter cuidado com o que a gente reposta, a gente compartilha e a gente comenta na internet. E é sobre isso, esse tema, né, o meu trabalho. Então, eu sempre falo para as pessoas, para as oficinas, para as palestras que eu faço, eu falo assim. Eu até aprendi no curso que eu fiz. Respira antes de compartilhar. Sim, respira. A gente tem uma responsabilidade muito grande e é importante que você note essa sua responsabilidade de existir na internet, de repassar uma informação e repassar uma notícia, de repassar um pedido de alguém, de socorro, enfim. A gente precisa realmente ter essa questão do olhar mais crítico, do olhar mais responsável, do acolhimento. A gente precisa ter um olhar mesmo de dúvida, de ceticismo, como a gente fala, né? De ceticismo saudável da informação. Então, nada melhor do que eu, como jornalista, que até então a gente tinha esse protagonismo, né? Do caminho, da informação até ela virar notícia. Hoje, essas barreiras não existem. Hoje, qualquer pessoa com o celular na mão, posta na internet, vira conteúdo. Daí o aumento da responsabilidade. E nada mais justo do que a gente estar aqui falando, cuidado, vai, se sentiu comovida, respira primeiro, né? Faz uma pausa, será que aquilo é verdadeiro? Será que aquilo não vai ofender alguém, algum grupo? Será que aquilo que você está se desesperando não tem uma intenção, né? Porque no conteúdo ele sempre tem uma intenção, ou de confundir, ou de ganhar alguma coisa, ou de fazer um grupo perder. Então é importante a gente ter essa consciência de que a gente está sendo utilizado ou usado na internet, na informação. Então quando você pega esse protagonismo, você pega isso na sua mão e fala assim, não, eu vou olhar essa informação com mais cuidado, né? Eu vou respirar antes de compartilhar, né? E aí realmente você tem resultados melhores, você tem uma segurança da informação maior. E estados de emergências, falando novamente sobre o Rio Grande do Sul, onde a gente fica com a emoção muito à flor da pele, né? É mais importante ainda a gente ter esse cuidado na divulgação do que está sendo feito, do que não está sendo feito, dos pedidos de socorro, dos pedidos de ajuda. Gente, é claro que uma situação delicada requer rapidez, requer recursos, sejam eles financeiros, físicos, materiais, ok. Quanto a isso a gente não questiona. O que a gente questiona é quando você vai para a internet. O que eu te proponho a questionar é a integridade da informação que você vai passar, da integridade da informação que você vai compartilhar, da integridade da informação que você está ali se comovendo. De repente você está chorando num resgate que foi feito há 10 anos atrás. E a imagem foi repostada, foi recompartilhada, se utilizando desse momento sensível emocionalmente falando do Rio Grande do Sul. Então preste atenção nisso. Eu também, como jornalista, falo sobre isso. Também sei das questões delicadas que envolvem uma tragédia, que envolvem situações de emergência coletivas, né, como essa do Rio Grande do Sul. A solidariedade existe, o carinho, o acolhimento, tudo isso existe, gente. Que bom, né? Que continue existindo. Mas que a gente também não perca esse olhar crítico sobre tudo. Não crítico no sentido de criticidade, de só ficar falando. Não, crítico no sentido de responsabilidade, no sentido de acolhimento, no sentido de ser uma informação que realmente vai trazer ajuda para as pessoas, que acredito que seja o mais importante nesse momento.
E aí, voltando a falar sobre o canal, você que está aqui, eu não sei o que está acontecendo. Antigamente a gente batia muitos papos aqui no YouTube. O YouTube está com alguma questão que não está entregando. Eu já falei, se você tá chegando agora, o YouTube não está entregando o meu ao vivo. Então antes eu batia bastante papo. Conversa comigo no momento que você estiver falando. Sim, está sol aqui, ó. Eu estou no Oriente, aqui no Japão, né? Dependendo do lugar onde você estiver, vai estar de madrugada, vai estar escuro. Não, você não está ficando doido. Realmente aqui, ó, o céu azul lindo do Japão. Sim, aqui é dia, gente. Esse mundo é muito grande, né? Então, que bom que você está aqui. Se inscreva no canal. Eu falo sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Te proponho sempre temas para você tentar, no seu tempo, no seu passo, nas suas condições, você tentar fazer uma história diferente. A rapidez é dos outros. Faça você o seu tempo para você identificar onde precisa mudar, o seu tempo para identificar o que está te incomodando, sim. E o seu tempo também para agradecer, para você ver que você está conseguindo, para você perceber as suas vitórias, para você deixar de ser tão crítico, tão, às vezes, sem paciência com você. Não, você está conseguindo. E eu estou aqui para te lembrar toda essa caminhada que você está fazendo, que você já começou. Que bom. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre experiências espirituais que eu tive. Tem a questão dos livros, você pode estar adquirindo. Eu sempre coloco aqui, ó, na descrição do vídeo, o link para você estar entrando e conhecendo os meus livros. E a gente sempre tem conversas aqui sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre a alegria de viver, sim, sobre o processo de auto-perdão, sim. A gente fala muito de perdoar os outros, né? Porque você precisa não. Você precisa entender. Porque quando você se perdoa, você se conhece, consequentemente você também perdoa o outro, porque você também vê no outro as suas carências, as suas falhas, as suas fraquezas, porque tudo isso faz parte de ser humano aqui nessa terra, nesse momento que a gente está aqui nessa terra. Sim, é um momento. A gente sabe que teve um começo e naturalmente vai ter um final, um fim. Sim, eu sempre falo aqui, espero que seja demorado, né, gente? Mas se não for o tempo de cada um, que você esteja bem para receber, que você esteja bem para viver essa nova vida que eu te proponho aqui sempre nas nossas conversas. Se inscreva no canal, comenta comigo, da onde você está me vendo, da onde a minha voz está te alcançando, da onde a minha voz doce está chegando nos seus ouvidos e falando assim, vai, levanta, vai ser feliz, sim, é possível. Eu não estou te falando que é uma vida sem conflitos ou é uma vida sem problemas, não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a vida, além disso tudo, você também consegue ser feliz. Quando você aqui dentro, ó, enxerga a sua potencialidade. E é isso que eu te proponho sempre aqui, nas minhas conversas com você, sobre obstáculos, sobre ladeiras, descidas, caminhos, pulos que a gente tem que dar. Sim, a vida é movimento. E eu te proponho também esse movimento. Não um movimento à toa que não nos leva a lugar nenhum, mas um movimento que efetivamente vai tirar daí, da onde você está e você não está feliz, e vai te levar para um outro caminho que você está buscando, que você está procurando, e que eu vou te dizer, você merece, sim, como eu mereço, como eu a cada dia, estudando aqui o Nihongo, estudando os costumes do Japão, estudando outras culturas, outros idiomas. Sim, a vida é movimento. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo, vai na sua crença. De vez em quando, ó, feche os ouvidos, não escute ninguém, apenas aqui, ó, o seu coração. E vai firme, vai usando a sua sabedoria, vai usando a sua intuição, mas não deixa a vida passar,
Não deixa o tempo, esse menino levado, não deixa ele passar. Pega na mão dele, anda junto com ele. Não deixa que o tempo escorra, que passe por você e te dê um tchau, sabe? Não, acompanha no seu ritmo, no seu passo. Faz dele seu amigo, faz do tempo seu amigo. Para você desenvolver as suas atividades, para você crescer como pessoa, como mãe, como pai, como filho, como irmão, sim, como profissional. O caminho é seu. E nesse processo todo, não esquece também de ser feliz, porque é possível. Eu te proponho sempre isso aqui. É possível, sim. Então, coloca aqui para mim, nos comentários, coloca no chat, da onde você está me vendo, da onde a minha voz está chegando. Se inscreva no canal. Vamos conversar juntas, vamos conversar juntos sobre essa potencialidade que é viver, existir, lutar. Às vezes a gente cai, mas sempre a gente levanta. E a gente levanta e a gente corre. Às vezes a gente cansa e a gente anda, mas a gente não para. Que você tenha esse sentimento bom de não parar e de entender que tudo isso faz parte da história. Sim, não é só a sua história, é a história de todo mundo. Às vezes a gente se acha, a gente vê as fotos felizes, os momentos felizes e só as outras pessoas estão felizes. Não, isso é uma ilusão. Isso é apenas uma ilusão para te deixar achando que só você não é feliz, só você não está bem. Não, não é isso. Todos nós temos problemas, dificuldades, boletos para pagar, desencontros, conflitos, tudo isso faz parte aqui, desse papel de ser humano, desse papel chamado vida, sim. Então, no seu tempo, não para, vai ser feliz. E mais uma vez, conheça os meus livros, se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro. Eu espero que apareça mais gente aí para estar conversando comigo, que o YouTube consiga resolver aí essa questão e que o ao vivo seja novamente, né, entregue para mais pessoas. Mas que bom que você veja esse conteúdo aonde você estiver, no seu tempo, de dia, em qualquer momento. Comenta comigo. Boa sorte sempre pra gente, viu? Fica bem.